Estados Unidos e China vivem um grande divórcio comercial, onde um tenta se desvencilhar do outro para que tenha ali uma total independência. E parece, na visão de muitos, que a China já ganhou essa guerra comercial e que os Estados Unidos estão para trás. E é sobre isso que eu quero falar no capítulo de hoje. Então, aqui eu quero contrastar duas visões diferentes sobre esse assunto, e uma, na verdade, não são tão antagônicas assim, são mais formas de você poder ver para que você possa tomar a sua própria decisão. Então, o primeiro deles é o Louis Gave. Né? O Louis Gave é o dono da GaveCal. Eu uso bastante não somente os vídeos dele, mas os artigos que ele escreve ali na GaveCal, que são extremamente interessantes para você ter uma visão muito clara em relação à China. E a outra é a do Brent Johnson, né? Mostrando que, apesar de tudo que está acontecendo, você também precisa levar em consideração que os Estados Unidos estão correndo atrás do prejuízo. Então, na visão aqui do Louis Gave, a gente precisa entender a seguinte coisa: ele considera que, na verdade, a China, depois de tanto tempo ali negociando, etc., ela, na verdade, tem as cartas em relação aos Estados Unidos e que venceu a guerra comercial, embora os Estados Unidos tenham iniciado essa guerra, né, focada principalmente em tecnologia e semicondutores. Só que a situação atual, segundo ele, demonstra as vantagens que a China acabou conquistando e que a colocou numa posição de vantagem em relação aos Estados Unidos. Então, primeiro que ela tem ainda, mesmo depois de todas as barreiras tarifárias, eles continuam ali com um grande superávit da balança comercial, mesmo que mandando para outros países, entre outros, né? E ela evoluiu também, segundo ele, a qualidade das exportações. Então agora é um país que envia carros, turbinas, até usinas nucleares, em vez de ser simplesmente camisetas e tênis, né? Coisas de pouco valor agregado. Então, segundo ele, a China detém todas as cartas porque a última grande reunião que houve entre o Trump e o Xi Jinping, né, foi justamente para falar sobre tópicos como o TikTok e também sobre terras raras. Só que quando você pensa nesses dois assuntos, o TikTok, segundo ele, não é tão importante assim para a China, porque é uma infraestrutura mais ocidental, não muda muito a relação, eles não dependem disso para sobreviver, e no caso das terras raras já é um outro problema, né, forçando os Estados Unidos a, entre aspas, né, implorar por acesso a esses materiais. E ele disse que para a China chegar nessa posição, eles tiveram que ralar muito, eles tiveram que passar por uma série de problemas, né, para se colocar nessa posição, inclusive em detrimento da sua própria economia. Então foram anos de sacrifício, onde eles se dedicaram a desocidentalizar as suas cadeias de suprimento, sacrificando ali o crescimento econômico, financeiro, teve queda no mercado imobiliário, né, até no mercado de ações, para que, mas garantindo que ninguém pudesse pressioná-la. E aí, ao longo do tempo, a situação se inverteu e ele vê hoje a China na frente em relação a isso. É por isso que os Estados Unidos não estão numa posição tão favorável e que não existe ainda um acordo duradouro de fato, né? Apesar de ter tido alguns anúncios feitos ali pelo Trump, mas foi uma coisa mais unilateral até hoje. E aí, para os Estados Unidos se desvencilharem da China, né, que ele chama de dessinicizarem, é uma palavra difícil de falar, as suas cadeias de suprimento, você teria um custo muito, muito grande, que exigiria relocação de toneladas de capital para setores específicos, e aí o grande problema é que os Estados Unidos não teriam a mesma capacidade, pelo menos o mesmo tipo de estrutura, para compensar essa questão, dado o fato de que existe um déficit duplo nos Estados Unidos, né, com a balança comercial e também déficit gêmeos, que a gente chama, né, tanto da dívida governamental quanto da balança comercial. E aí você tem um problema muito maior. Então, esse é um lado do argumento. Antes de ir para o outro lado, né, se você gosta desse tipo de conteúdo, a gente fala ali sobre o processo de desglobalização, descooperação,
desdolarização, né, em relação aos mitos disso também, e como que a liquidez do mundo é criada e afeta todos os investimentos, nós temos o nosso Substack, onde você pode ver vídeos como esse, né, gratuitos de segundas a sextas-feiras, e também na nossa Universidade OmniMacro, onde membros podem acompanhar em detalhes o que realmente acontece nos bastidores da liquidez mundial. E se você quiser uma referência para os seus próprios investimentos, nós também publicamos o nosso próprio portfólio OmniMacro, que agora estaria em torno de 20% desde o dia 4 de abril, e membros podem ver sempre em tempo real todas as mudanças feitas nesse portfólio para a gente poder sobreviver a essa grande instabilidade que nós vemos nos mercados. Então, todos os links na descrição abaixo. Então, vamos agora para essa parte da entrevista aqui, né, do Brent Johnson, que, na verdade, corrobora bastante do que foi falado pelo Louis Gavi. Então, é muito interessante a gente focar em que, na verdade, não se trata de torcidas. Eu sei que os comentários aqui desse vídeo provavelmente vão ser bem acalorados, só que a grande questão é que ambos países têm ali as suas partes a compensar, certo? E os Estados Unidos, segundo o Brent Johnson, se colocaram numa situação onde eles têm que manter, eles se sentem obrigados a manter a sua hegemonia, custe o que custar. E isso se vê claramente no governo hoje do Trump. Então, esses problemas são reais, descritos, né, pelo Louis Gavi. Só que agora vem a outra questão. O Pentágono, ele pode ser ali o protagonista de talvez uma forma diferente de poder fazer as coisas, onde se envolve ali o ramo privado para poder, de fato, compensar com os investimentos necessários, com um grande boost da iniciativa privada, para poder fazer com que esses setores que estão em falta nos Estados Unidos, por conta do processo de desindustrialização do país, possam de fato voltar ao país. É como se fosse, segundo ele, uma abordagem do projeto Manhattan mais voltado para o século XXI. Então, ele, inclusive, considera esse esforço, que na verdade é oriundo daquele One Big Beautiful Bill, né, aquele grande pacote de estímulos foi feito pelo Trump ali, que foi muito criticado pelo Elon Musk, porque ele gastaria muito, né, seria aquela bomba fiscal que nós estamos vendo agora. Uma parte dela, apesar de não ser oculto nem segredo, ela passou bastante batido pela maioria dos radares ali da mídia, justamente porque tem uma quantidade tão grande de coisas que são feitas ao mesmo tempo que você não consegue cobrir tudo. Só que essa parte é extremamente importante, segundo ele, que é o que a gente chama de OSC, ou Office of Strategic Capital, que vem do Departamento de Defesa, que na verdade agora foi renomeado para o Departamento da Guerra, né, o Department of War. Então esse Office of Strategic Capital, ele é dirigido por um cara chamado Steve Finberg, que é um ex-executivo de private equity. Então, essa é a especialidade dos Estados Unidos, né? A financiarização das coisas, e você pegar pessoas do mercado financeiro que são extremamente agressivos na captação de recursos, foi o objetivo do governo fazendo isso, né, dentro do Pentágono, para poder pegar pessoas que têm aversão a perder dinheiro, né, ou a tolerar fraudes ou abusos, etc., e fazer com que você pudesse jogar isso, colocando seu capital em risco, para poder ir justamente nas partes que estão faltando, como terras raras, por exemplo, infraestrutura, etc., e uma série de coisas, microchips. Isso, inclusive, aquele movimento que foi visto, onde o governo americano participou com 10% em cima de participação na Intel, ele veio justamente do OSC, certo? Então, qual que é a ideia? Esse programa, ele busca parceria com o mercado privado, onde essa OSC faz investimentos diretos numa empresa, só que sempre fazendo a equivalência do ramo privado. Então, se o fundo, por exemplo, coloca 1 bilhão, o governo coloca outro bilhão. É mais ou menos esse o objetivo. Então, o programa ele vai selecionando de 12 a 24 fundos de private equity, né, ou gestores de investimento privado, para poder justamente ir para cima de todos os setores onde os Estados Unidos estão atrasados. E aí, segundo o Brent Johnson, ele vê ali uma grande
uma grande possibilidade, né, de investimentos, né, principalmente nesses setores, porque basta você ver para onde os Estados Unidos estão olhando, onde as coisas estão faltando e onde que o governo realmente está colocando interesse, e eles não vão medir esforços para colocar bilhões de dólares nesse setor, e de repente uma coisa que poderia estar parada, né, contrastando com governos anteriores, pode começar a receber muitos investimentos. Claro que não é nenhum tipo de recomendação, mas ele mesmo fala que ele está tentando, né, participar disso. Na verdade, ele vai participar indiretamente disso e está bastante animado porque ele vê como uma grande oportunidade de investir nesses setores. E ele fala, né, que embora a China tenha domínio sobre muitas coisas, ela não domina tudo, e essa disputa está longe de ser decidida porque coloca-se uma expectativa de que a China literalmente já ganhou e que não exista nenhuma chance dos Estados Unidos voltarem, né? E você vê, inclusive, esse Office of Strategic Capital, ele já fez investimentos em questões também de materiais, aqui, ó, com essa empresa chamada MP Materials, né, para você ter materiais específicos. Então você pode até ver no próprio site deles, onde o objetivo de fato é você começar a ter compras, participações, etc., em várias das empresas, principalmente nos setores de interesse nacional. É aquele grande tema do statecraft, muito falado pelo Michael Every, né, do Rabobank, dizendo que, a partir de agora, não se trata mais de avaliar PIB, não se trata de avaliar números em gráficos, se trata de avaliar o que aquele país quer fazer, o que ele precisa, quais são os pontos fracos e quais são os setores que vão definir a segurança nacional. E aí ele termina, inclusive, o vídeo, né, falando, olha, os Estados Unidos nunca perderam uma guerra ou uma batalha onde eles tinham que vencer. Então, assim, claro que os Estados Unidos fizeram muitas coisas erradas, perderam várias batalhas e várias guerras, só que no momento onde ele tem que vencer, caso contrário você perde completamente a sua hegemonia, isso até hoje não aconteceu. Então é um momento onde apostar contra os Estados Unidos, segundo o Brent Johnson, não é uma coisa tão certa como muitos imaginam, e mesmo que a hegemonia caia, ele não vai cair sem ter uma boa briga antes. Então, esse é um pouco do contraste entre esses dois mundos, e eu quero até saber, né, a opinião de vocês, que eu tenho certeza aqui que vai vir vários dos comentários, né, dizendo que talvez os Estados Unidos já era, etc., ou que a China também vai entrar em colapso. Cada um tem o seu lado. Meu objetivo é te dar as informações para que você mesmo possa tomar as suas decisões em relação não somente à geopolítica, mas e como que isso afeta os seus investimentos.